Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? É o irmão Viana aqui novamente, e nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios de 1 a 4. O objetivo, né, que eu gostaria de deixar com vocês é que Cristo, nosso Jesus Cristo, ele é o nosso alicerce seguro para a nossa vida. Mas, queridos jovens, pense no impacto negativo que uma briga, o orgulho, uma mentira, né? Um falso ensinamento ou algo errado hoje em dia. Pense nesse momento. Pense também na igreja lá no passado. Então, como nós estamos em Coríntios, então pense, vamos tentar nos colocar na vida dessas pessoas que estavam lá, lutando com desafios que muitas vezes são semelhantes com os nossos hoje em dia. Éfeso, durante Paulo, durante a sua ministração em Éfeso, né, na sua terceira viagem missionária. Então, Paulo escreveu algumas cartas, né, as tais famosas epístolas, para fortalecer os membros daquela época, de lembrar de confiar em Jesus Cristo. Então, hoje, nós vamos tentar entender mais como eles fizeram, como Paulo ensinou que nós devemos criar um alicerce em Jesus Cristo, tá bom? Vencendo os desafios que nós temos em nossas vidas, tá bom? Mas, queridos jovens, eu quero que vocês façam, imaginem, tá? Imaginem, que um amigo de vocês mandou uma mensagem, tá? Mandou uma mensagem para vocês e ele fez a seguinte pergunta, tá? Ele fez a seguinte pergunta. E essa aqui é a pergunta. É muito difícil estar cercado por influências negativas em todos os lugares, tanto com pessoas aqui que não guardam os mandamentos, e algumas delas criticam a igreja. Conheço outras pessoas que perderam o testemunho, em situações semelhantes e não quero que isso aconteça comigo. E a pergunta é: você tem algum conselho? Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Dúvidas, vocês escrevam no seu diário de estudo, combinado? Então, o que você diria a esse amigo de vocês? Onde você mora? Quais são algumas das influências negativas e prejudiciais que você percebe? Como essas influências se tornam difíceis, às vezes, permanecer fiel à sua fé? Então, com isso em mente, meus queridos jovens, quero que vocês, se tiver o desejo, pause o vídeo, orem, perguntem, e eu presto meu testemunho que vocês serão imensamente abençoados, tá bom? Receberão respostas e terão a força necessária. Queridos jovens, tá? Então, Paulo, né, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele pregou ao povo em Corinto, tá? Por 2 anos. Ele organizou ali um ramo na igreja, tá? Então, é isso que as pessoas fazem, né? Organizam um ramo. Aqui está Corinto, tá? Então, eu peguei essa imagem, tá nas escrituras. No final delas tem um pouco. Aqui nós temos a Itália, tá? A Macedônia. Então, vocês conseguem aqui o Egito. Então, vocês conseguem ter uma ideia das viagens missionárias, né? A primeira, a segunda e a terceira viagem de Paulo, né? As viagens missionárias e a viagem para Roma. Então, Paulo, eh, ele, ele ensinou o povo de Corinto, e Corinto ele tinha uma grande importância, tá? Corinto ele era um centro comercial, ele era uma província romana, né? Uma capital da província. E muitos cidadãos lá de Corinto adoravam ídolos e eram imorais. Alguma semelhança com hoje em dia? Também
esse povo, né, que vivia lá, os santos e outros não membros, né, eles não tinham uma fé, né, muito firme. Eles tinham algumas dificuldades. Isso também ocasionava os membros, né, ocasionava não muita dedicação dos membros, tá? Então, nós queremos nesta lição, lembrem, edificar um alicerce em Cristo e nós queremos ler algumas escrituras. Mas vamos pensar nessa obra aqui, ó. Tá? Então, nós temos uma obra aqui. Para nós levantarmos um edifício muito grande, tudo assim, conforme as normas e algo que seja duradouro, memorizem esta palavra, duradouro, muito tempo, nós necessitamos de um alicerce seguro. Então, jovens, fazendo essa, assimilando para a nossa vida, o que que seria o alicerce seguro para a nossa vida? Ao edificarmos o alicerce de nossa vida em Jesus Cristo, podemos vencer a influência de Satanás e os desafios mundanos. Jovens, eu quero fazer uma prática com vocês, tá bom? Primeiro, tá? Primeiro eu quero ler duas escrituras com vocês, tá? Então vamos ler 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, e 1 Coríntios do 3, do 10 a 11. E eu quero que vocês gravem essa pergunta. Na opinião de vocês, o que que significa construir um alicerce em Jesus Cristo? Então vamos lá? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí vamos pular para 1 Coríntios 3, do 10 ao 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, e o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, lembrem da pergunta? Em sua opinião, o que significa construir os nossos alicerces em Jesus Cristo? Algo tão especial que, no livro de Mórmon, Elamã, ele exorta seus filhos, ele quer ensinar eles, ele quer lembrar que os filhos nunca esqueçam disso. Essa escritura é muito linda, até para os jovens que estão fazendo missão, que eles ensinam tanto para a sua vida e para as pessoas que são amigas da igreja e que estão recebendo o evangelho, sendo ensinadas. E ele diz: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esses alicerces, não cairão. Olha que interessante. Um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo e um profeta ensinando seus filhos e seus membros como essas verdades contidas nestas três escrituras são tão verdadeiras hoje em dia. Jovens, é Cristo que nós devemos alicerçar. Então, lembrem a pergunta que eu fiz lá no início: o que vocês diriam para o seu amigo que tem qualquer dificuldade?
vocês podem usar essas escrituras. Eu gostaria que vocês pensassem, tá? Por causa daquelas escrituras ali. Eu quero fazer uma didática com vocês, uma brincadeira, uma gincana agora, tá bom? Então, primeiro, no seu caderno de estudo, o que você conhece, sente e acredita sobre o Salvador que o ajuda a querer tê-lo como seu alicerce? Então, eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui agora, tá bom? Então, eu quero que vocês desenhem uma casa, ou os futuros arquitetos, e vão querer desenhar coisas mais sofisticadas, né? Então, um edifício, mas um simples, tá bom? Com uma base e um alicerce forte. Ao redor da casa, ou do prédio, do edifício, escreva alguns desafios ou influências negativas que você já enfrentou, tá bom? E dentro ou ao redor deste alicerce, eu quero que tu escreva coisas que você pode fazer para alicerçar sua vida no Salvador. Então, não tenha problema, não tem problema. Eu quero que você pause o vídeo e faça essa dinâmica no seu caderno de estudo. Combinado? Então, se você já fez essa brincadeira, já voltou ao vídeo, né? Eu queria deixar essa imagem com vocês. Superar os desafios, nós devemos ter a ajuda do nosso Salvador. Meu querido jovem, é só através do nosso Mestre que nós conseguimos sobrepujar as dificuldades. Eu presto meu testemunho que este homem sofreu tanto físico, mas algo que todo o habitante desta terra, o primeiro, desde Adão até a última pessoa que virá, nascerá nessa terra, pode e será abençoado. Jovens, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês agora. Outra brincadeira aí, tá? Então, eu dividia, né, essa em duas partes: desafios e contendas e a sabedoria do mundo. Combinado? Então é o seguinte, gostaria que a gente fosse primeiro fizesse os desafios e contendas, tá bom? E nós temos que lembrar que, né, a gente vai fazer uma listinha. Quais foram alguns desafios e contendas que a nossa família ou a comunidade que nós vivemos também acontece? Então, pause o vídeo e leia 1 Coríntios 1, de 10 ao 13 e 1 Coríntios 3, 3 ao 9. E aí eu faço a pergunta: o que é ensinado que pode ajudar as pessoas a superar as divisões e contendas? Outra pergunta: por que você acha que edificar sua vida em Jesus Cristo o ajuda a ser unido e menos contencioso com aqueles ao seu redor? Então, se já fez essa atividade, vamos para a outra, também muito interessante: a sabedoria do mundo. Nessa sabedoria do mundo, eu quero que vocês fiquem bem cientes, porque naquela época, o mundo romano, eles tinham certos receios com a crucificação de Cristo, tá bom? No mundo romano, o castigo de crucificação simbolizava para eles uma vergonha, uma derrota, né? Então, alguém sofrer esse tipo de situação voluntariamente, né? Que Cristo ele foi voluntariamente, ele não resistiu. Pelos outros, para aqueles gregos em Coríntios, também era uma loucura, tá? Então, eles não entendiam um pouquinho sobre isso. Então, eu gostaria que relacione as maneiras pelas quais a sabedoria do mundo pode afetar ou desafiar seu testemunho de Jesus Cristo e de seu evangelho. Lembra que aquele povo, quando falavam sobre Cristo crucificado, tal, eles não tinham entendimento sobre isso? Era difícil. Por que algumas pessoas podem não entender ou apreciar Jesus Cristo e sua expiação hoje? Como edificar sua vida em Jesus Cristo e seu evangelho pode ajudá-lo a enfrentar ideias mundanas desafiadoras?
Então, são essas perguntas que eu gostaria que vocês tivessem no seu coração, tá bom? Jovens, né, vocês que estão acostumados aqui com a gente aqui no nosso canal, vocês devem estar se perguntando, mas irmão Viana, cadê as perguntas que eu devo responder no link que está nos comentários e na descrição do vídeo, né? Vou chegar lá, calma aí. Jovens, essas 3 perguntas em amarelo são as perguntas que são importantes vocês responderem no próprio link das respostas que está aqui embaixo, nos comentários. E as perguntas são essas. De que maneiras você edificou seu alicerce em Jesus Cristo? Então, na nossa aula de hoje, nessa recuperação, o que veio na sua mente, o que você pode melhorar? Como você vai edificar o seu alicerce? Já respondendo a segunda é, de que maneiras você pode melhorar? Tem alguma coisa que tu pode melhorar? Menos ah, internet, celular, que vai tirar seu foco, mais aquilo. O que que você pode trazer mais o seu alicerce, né, em Cristo? E a terceira pergunta: como edificar sua vida ainda mais no Salvador Jesus Cristo e em seu Evangelho? Pode ajudá-lo a enfrentar seus próprios desafios e influências negativas? Então considere, né, vocês escreverem essas perguntas. Né? Eu convido vocês a compartilhar o seu testemunho. Por favor, compartilhe seu testemunho com seus amigos. Tá bom? Para finalizar, meus queridos jovens, olha que o Elder Shi Ong, ele dos 70 ensinou. Por que nós devemos edificar nosso alicerce em Jesus Cristo? Ele diz: se edificarmos nosso alicerce em Jesus Cristo, não cairemos à medida que perseverarmos até o fim. Deus nos ajudará a alicerçar nossa vida em sua rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Talvez não consigamos mudar o que está por vir, mas podemos escolher como nos preparar para o que acontecerá. Queridos jovens, sou imensamente grato por ser um professor dos seminários e institutos. Adoro estar com vocês, poder trocar alguns ensinamentos. Como líder, eu ensino isso para os meus jovens. Como professor, ensino para os meus alunos. Como pai, ensino para os meus filhos. E é isso que eu tento viver a cada dia, alicerçar a minha vida em Cristo. Essas perguntas são perguntas da alma, são perguntas que vocês devem responder e pensar: o que eu posso fazer para melhorar? Que o Senhor os abençoe. Oro para que isso faça sentido na vida de vocês, que vocês tenham guardado no coração essa mensagem. Cristo é o nosso mestre. Ele nos entende. Não há escuridão nesta vida que a sua expiação e que Cristo ele possa ir. Eu presto meu testemunho que da mesma forma, muitas vezes na minha juventude, no início da minha vida na igreja, a gente faz escolhas erradas. Mas ainda bem que a gente pode se arrepender e voltar a viver com Cristo e sentir o amor e o arrependimento, alicerçando a nossa vida em Cristo. Quanto mais tu alicerçar a sua vida em Cristo, tu muda o teu linguajar, tu muda até aonde tu olha, tu muda as tuas brincadeiras na fala, o teu jeito de ver a situação. E tu vê que tu estar mais próximo do Salvador é a maior segurança que tu tens. E essa é a minha mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo, o nosso Mestre. Amém.